Mas, o Vinícius, assim, vamos lá. Alguns contextos devem ser considerados para avaliar se jogou bem ou se não jogou, né? Ah, porque o Galo criou demais. Ah, porque hoje não sei o quê, seu time criou muito, Sampaoli. Ah, hoje foi o melhor isso, melhor aquilo. O Juventude é o time que mais perdeu no campeonato, de novo. O Juventude perdeu mais que o Sport. O Juventude perdeu mais que o Fortaleza. O Juventude perdeu mais do que o Vitória. O Juventude é o time que mais perdeu no campeonato. São 14 derrotas. Então, assim, contextos precisam ser avaliados. Juventude veio aqui para não passar do meio de campo, Thiago. E quando passava, já entregava a bola rapidinho. Então, assim, falar que jogou bem num jogo em que o Galo deu um chute no gol, o goleiro adversário fez uma defesa, sem considerar quem estava do outro lado, para mim beira a loucura. Cirilo, o Juventude não passava um jogo sem tomar gol desde julho. Desde julho. Julho? Julho. Nós estamos em outubro amanhã, né? Depois de amanhã. Amanhã já. O Juventude tomou gol em todos os jogos de julho pra cá. A última vez que foi com o Sport Recife, que não machuca ninguém no campeonato. Foi o último jogo que o Juventude ficou sem tomar gols. De lá pra cá, foi vazado em todos os jogos. Menos hoje, né, Cirilo? Pra você ter uma ideia. Então, assim, ô Vinícius, pra mim, pra falar que jogou bem, você tem que olhar pra quem tá do outro lado, assim. E o Galo fez o goleiro adversário fazer uma defesa no jogo, uma defesaça, inclusive. Mas uma defesa no jogo, pô. Sim, foi aquela bola do Rony, que o Rony foi bem, chutou cruzado, e aí méritos totais para o Jandrei. Mas vamos lá, vou repetir aqui o desempenho do Juventude. Como visitante, 1 vitória, agora 2 empates, 9 derrotas. É a pior defesa do campeonato, 46 gols sofridos. Eu esperava jogo fácil aqui? Claro que não. No Campeonato Brasileiro não existe isso. Existe um equilíbrio. Mas eu esperava mais do Atlético, que vinha de um jogo muito bom. E aí eu discordo do Sampaoli e de outros colegas que tenha sido a melhor atuação do Atlético sob o comando do técnico argentino. Para mim, o jogo contra o Mirassol continua sendo melhor. Até porque o Mirassol é muito melhor que o Juventude. O primeiro tempo contra o Mirassol, quando era 11 contra 11, o Atlético conseguiu criar mais do que criou hoje. Então, o nível do adversário tem que ser considerado também para avaliar se o time jogou muito bem ou se jogou mal. Eu não acho que foi uma partida sofrível, né? Não foi a pior partida também do Atlético. Não foi o jogo do Bolívar. Não foi. Aquele foi o pior jogo, sob o comando do Sampaoli, em que o Atlético não criou nada, que o Atlético não conseguiu fazer nada. Hoje, se o Atlético tivesse vencido, não seria nenhum absurdo. Criou para poder vencer de 1-0, teve o lance do Rony, teve uma bola na trave também, na cabeçada no primeiro tempo. E um aspecto positivo é que o Atlético tem melhorado essa bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. Vejo mais jogadas trabalhadas nos escanteios, nas faltas laterais. Vitor Hugo fez gol assim no jogo passado. Mas vamos lá, Cirilo, o Atlético não foi bem. Assim, na minha visão, o Atlético jogou abaixo do que eu esperava e jogou abaixo em relação à partida contra o Mirassol. Então, não dá para falar que foi um amasso, que o Atlético deixou o Juventude completamente desconfortável, que foi dominante. Defensivamente sofreu pouco. Lógico, sofreu pouco por méritos do Atlético, mas também porque o Juventude estava satisfeito com esse empate. No segundo tempo, não fazia questão nenhuma de passar do meio de campo. Mas o Atlético esbarrou muito também no erro de decisão. E aí, eu tiro do Sampaoli e coloco a responsabilidade nos jogadores, porque treinador nenhum vai fazer gol, vai dar assistência. O time chega no último terço, trabalhando as jogadas, e aí cabe aos jogadores ter a melhor escolha. E vamos falar a verdade aqui, Cirilo. Aquela loucura de que o Hulk é o reserva, não precisa do Hulk, vamos parar com isso, né? O jogo seguinte mostra, né? Exatamente. Eu não estou falando aqui que o Hulk está vivendo uma boa fase, eu concordo que ele está mal, mas é mais fácil recuperar o Rony ou o Hulk. Você tem mais esperanças do Hulk ou do Rony? E eu acho que os dois podem ser importantes. Eu não estou descartando um ou outro, não. Mas o Hulk, ele te dá muito mais confiança e esperança do que o Rony, por exemplo, que hoje teve várias bolas para poder fazer o gol e não conseguiu. Então, vamos lá, vamos analisar com mais cautela aqui. O Hulk vive o pior momento dele com a camisa do Atlético. E o Sampaoli falou, né, na entrevista, que se ele não estivesse suspenso, jogaria hoje. Então, confirma o que eu imaginava já durante a semana, que o Hulk seria titular. Com o Hulk, era garantia de vitória? Não, né? O Hulk não tem jogado bem. Só que é um jogador para ser recuperado. Assim como o Arana também é um jogador para ser recuperado e não descartado. Tem que parar com isso. O cara tá vivendo uma fase ruim, então não presta mais. Rescinde, vai embora, não tem que renovar.
Cara, não, vamos lá, o Atlético está ainda num processo de evolução, de assimilar as ideias do Sampaoli, e várias ideias eu já consigo ver aqui no campo. É perceptível ver que o Atlético agora já tem mais a cara do Sampaoli do que tinha, por exemplo, com o Cuca. Mas é importante para o Atlético recuperar os seus principais jogadores. Tem alguns que a gente não esperava que estão evoluindo. O Caio Paulista, o Vitor Hugo, o Bernard, para mim, fez mais uma boa partida. É um jogador com outra confiança, mas não dá para descartar as principais peças do elenco como se não prestassem mais. Pois é, você tem que olhar o trabalho do treinador na geração das jogadas, né? Jogadas estão sendo criadas, o Galo está chegando lá, está tendo suas oportunidades e aí vai para a tomada de decisão, né? E ofensivamente, o Atlético tem jogadores que falham muito na tomada de decisão, né? Na hora da conclusão das jogadas, na hora da definição, na hora de um passe para a direita ou para a esquerda, na hora da finalização. Ou na hora de um passe a mais, muita gente ofensivamente pensa pouco, né? E isso prejudica justamente nessa tomada de decisão. Muita corrida errada, muito erro técnico, muita tomada de decisão errada, e isso prejudica num dia que se empata por 0-0 com o time que mais perdeu no campeonato, né? Então, vejamos. Aí o treinador, infelizmente, acho que não consegue resolver, não. O cara dominar uma bola de canela, o treinador não consegue resolver. O Sampaoli tem ajustado o Atlético, que é começo de trabalho. De novo, né? Não tem que fritar o Sampaoli, mas falar que o jogo foi bom também, pelo amor de Deus. Acho que o Sampaoli tem perspectivas de melhora nesse Atlético e ajustes importantes para a sequência ainda devem ser feitos. Lembrando que vem aí a Copa Sul-Americana e a dificuldade vai ser bem maior do que um Juventude hoje, né? O jogo contra o Del Valle é super complicado, né? O mais difícil do Atlético nesta Sul-Americana. Mas, Cirilo, eu não acho que está tudo errado, né? Porque empatou aqui, que o Sampaoli errou em tudo. Eu repito, eu vejo já alguns desenhos do Atlético sob o comando do Sampaoli. Não acho que empatou hoje por falta de organização. Eu acho que o Atlético foi organizado. Só que o Atlético foi pouco criativo. Só que o Atlético, quando chegava próximo ao gol adversário, ele não conseguia caprichar nas jogadas. Muitos erros de passe, alguns lançamentos, né, que os atletas não conseguiam dominar essa bola. E se dominassem, sairia na cara do Jandrei. O Renier teve um lance assim, o Rony também. E o Sampaoli fez as mexidas, o Renier entrou mal, apagado. O Dudu ainda completamente sem confiança, né? A gente viu o Dudu entrando na ponta direita e ele fez uma jogada, uma que levantou o torcedor, mas mesmo assim não resultou numa finalização. E a minha crítica assim, em relação ao Sampaoli no jogo de hoje é muito pelo posicionamento do Scarpa, e não por jogar pelo lado do campo, mas é por ter que recompor a primeira linha defensiva. E aí eu acho que é um desperdício com o Scarpa, e você também exige muito da parte física do atleta. O Scarpa é líder de assistências do Atlético na temporada, são 11 assistências na temporada nos últimos jogos. Ele vem regulando, vem sendo o principal garçom do time. E o Scarpa, quando tem que correr lá perto do gol do Delfim, hoje, que foi o goleiro do Atlético, para fechar como lateral, eu acho que você está desgastando demais o Scarpa. Quando o Dudu entrou no jogo, aí foi o momento em que o Scarpa passou a jogar mais centralizado, mais como um meia. E aí ele até fez uma boa jogada, deu um passe para o Caio Paulista, que chegou na área e não conseguiu fazer o gol. Muitos ajustes, sabe, Cirilo, a ser feito, mas também não acho que é para desespero, né? Para falar assim que o trabalho tá horrível. Não, eu vejo evolução no trabalho, mas os atletas também precisam assumir essa responsabilidade e definir melhor as jogadas. Nessa história do ataque que tem atletas que pensam pouco, o Scarpa pensa muito, né? E tem sido um destaque ofensivamente do Galo. Em meio a dificuldades ofensivas, ele tem se destacado. Volta aos jogos do Bolívar, em que ele deu todas as assistências para os 3 gols do Galo na série. Então, esse cara está se destacando. E deixar o Scarpa pisando na linha, correndo para trás, eu acho que é desperdício de talento, né, não, Vinícius? Principalmente o fato de ter que correr muito para trás. É lógico que todos os jogadores, eles têm obrigações defensivas, ninguém vai ficar parado ali, todo mundo tem que marcar, é o que o futebol hoje exige, mas não precisa fechar uma linha de 5 para o Scarpa ser o lateral.
O Scarpa, ele atuando pelos lados, pelo lado direito, como foi hoje, tem um ponto positivo que ele pega essa bola e geralmente consegue descolar um cruzamento ou tentar uma finalização, mas é pouco, né? Eu acho que o Scarpa, se ele jogar mais próximo do gol, mais próximo dos atacantes, ele leva melhor. E você falou sobre quem pensa o jogo. O Bernard é outro. O Bernard não é um jogador de correria mais. O Bernard, o Sampaoli até falou na coletiva que ele encontrou no Bernard um camisa 10 que ele não tinha, em termos de função. E eu acredito que o Bernard tende a evoluir ainda mais, à medida que for ganhando confiança. É um ponto positivo também para a gente analisar, né? Nesse meio, no copo meio cheio, é mais uma boa partida do Bernard. Nos momentos em que ele encostou no Scarpa, no primeiro tempo, saiu coisa boa, saiu jogada boa, porque são dois jogadores que pensam e são inteligentes. Sampaoli, boa noite, Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Talvez em termos de desempenho ofensivo, de criação de jogadas, de chances claras de gol, tenha sido o melhor jogo do Atlético sob seu comando, né? Você reparou também nessa evolução e faltou, além da finalização, com um pouco mais de capricho, alguma outra coisa que você diagnosticou? Sí, yo creo que fue un partido que el Timmy dominó de principio a fin. Creo que fue el mejor juego de que yo estoy aquí en el dominio sobre un rival. Faltó la contundencia que con la densidad de jugadores que tenía el equipo rival en su área costó un poco, pero de igual manera tuvimos muchas chances y no tuvimos. Así es el fútbol, por ahí no tuvimos la posibilidad de ganar un partido que merecíamos ganar por mucha diferencia. Sampaoli, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. Nesses jogos agora, o Atlético teve uma sequência sem sofrer gols. O que você vê neste período do seu trabalho? O que está precisando mais evoluir? Você batia na tecla, falava muito da questão ofensiva. Ainda segue sendo a sua principal preocupação? La contundencia, básicamente. Mejoramos la contundencia defensiva y todavía no encontramos gente que nos dé gol. O sea, estamos muy bien en la pelota parada, mejoramos defensiva y ofensivamente, pero en el gol necesitamos que aparezcan los goles de la gente que está en el último tercio. Si no, va a ser muy complicado como hoy. O sea, un dominio total y un aplastamiento total sin contundencia. Sampaoli, boa noite. Betinho Marcos, Portal Fala Galo. Queria ressaltar contigo sobre o poder ofensivo do Atlético no primeiro tempo, que teve uma dificuldade do Biel, um pouco encaixotado, congestionado ali com o Caio Paulista. E sobre o Alan Franco fazendo o balanço defensivo, que o Atlético está sendo falado muito agora, 3 partidas sem tomar gol. Essa consistência defensiva passa muito por ele, que parece até invisível, mas faz esse equilíbrio do time. Obrigado. No, con respecto a la posición de Biel en el primer tiempo, nosotros pedíamos que caiga un poco a la banda izquierda porque los 3 volantes de él estaban muy fellados, entonces necesitábamos recibir con Bernard por derecha y con Biel por izquierda y estirar un poco más a Caio Paulista y a Scarpa. Pero cubrió el ancho con línea de 5 y con 3 volantes, entonces la única manera de tener gente libre era en la banda, por eso recurrimos ahí. Con respecto a lo defensivo, creo que grupalmente la línea defensiva y la mitad de la cancha, y Alan Franco es uno de los artífices de eso, hemos obtenido mucha solidez. Y bueno, ahora hay que tratar de mejorar en la otra parte e intentar levantar jugadores que nos den la capacidad de la contundencia. O sea, nosotros hoy generamos muchísimo como para ganar un partido muy claramente y lamentablemente no se pudo. Sampaoli, boa noite. Leandro Colombo, de O Tempo Esportes. Peço até licença para falar de um tema um pouquinho fora. Hoje, no caso de um jogador fora que não jogou, o Hulk. Muito tem se falado sobre a idade ter pesado para o Hulk, sobre o Hulk não estar num bom momento.
Você o colocou, por exemplo, na última partida na condição de reserva, ele não entrou num contexto diferente de partida, é verdade, mas a gente viu, por exemplo, o Hulk chorando, certamente chateado pelo contexto da arbitragem, mas eu gostaria de saber, na sua avaliação, esse choro do Hulk, ele tem algo a mais? Como é que você enxerga, você que falou da confiança dos atletas, qual é o estágio exatamente que o Hulk está hoje com a camisa do Atlético? Obrigado. Yo tengo mucho respeto por Hulk, primero, y segundo que hoy de no haber estado suspenso hubiera jugado y a lo mejor hubiéramos podido contar con la contundencia de él. Yo creo que Atlético extraña mucho los goles de Hulk. En etapas anteriores, por sí solo, ganaba partidos. Cuando hablo de levantar el nivel individual de jugadores que tienen la capacidad de poder hacerlo, nosotros necesitamos de Hulk, necesitamos de los goles de Hulk, necesitamos los goles de aquellos jugadores que están en el último tercio, en el remate final. Porque el equipo busca, pero por ahí no tiene la precisión que tenía en otro tiempo. Nosotros Hulk está entrenando muchísimo para recuperar su nivel habitual y nosotros lo necesitamos. Para mí, el Timmy con él, hoy a lo mejor hubiera ganado el partido. Sampaoli, boa noite. Bruno Morelli, Fã FM 91.7. Na linha da pergunta do Leandro, o Arana é um jogador que essa temporada está demorando para engrenar. Teve 2 lesões, na primeira vez ele voltou de forma meio apressada. O que está faltando para o Arana reencontrar aquele futebol de 2020, que foi o melhor ano dele e foi sob seu comando? O que está faltando? É físico? É tático? É confiança? O que está faltando para o Arana voltar a deslanchar? Bueno, nosotros cuando estuvimos en el 2020, Arana ya pasó tiempo. El tiempo pasa, pasan entrenadores, diferentes modos de jugar. Nosotros pensamos que tenemos mucha confianza en él porque lo conocemos y porque es un jugador que inclusive jugando por dentro ha generado muchas situaciones de gol en muchos momentos. Entonces, como todo, tenemos que recuperarlo para sumarlo a la posibilidad de la concreción que hoy el equipo no tiene. Sampaoli, João Vitor, da JTV. Eu queria saber como que você está trabalhando o mental dos seus atletas, né? Ao meu ver, teve uma grande melhora dentro das 4 linhas, mas eu queria entender como que você vem trabalhando essa parte não física, né? Não tática, não técnica, mas sim mental, psicológica, que ao meu ver também é muito importante, né? Assim, é muito importante dentro dessa realidade hoje de futebol que a gente vive, principalmente para o atual momento do clube. Obrigado. Tratamos primero de armar una estructura. No tuvimos mucho tiempo de trabajo, así que armamos una estructura en la cual se está respetando y a través de la organización empezamos a fluir. Yo creo que pasa por ahí. El equipo ya encontró o tiene claro la camiseta que viste, la que tiene que respetar y protagonizar. Creo que por ahí se han puesto, o nos hemos puesto todos de acuerdo que tenemos que jugar al 110%. O sea, nosotros cuando el equipo juega al 80%, seguramente va a perder. Este equipo va a perder. Tiene que jugar al 110%, como jugó el otro día, como jugó hoy, intentando 90 minutos. Sabemos la situación en la que llegamos y pensamos de que todo va a ser extremadamente exigente para nosotros. Y necesitamos de eso, necesitamos de recuperar jugadores, de recuperar confianza, de recuperar alegría. Y bueno, en ese camino estamos. Sampaoli, boa noite, Thaleson do canal TM. Gostaria que você falasse sobre o elenco, jogadores como o Bernard, que não tinha tantos minutos, agora está tendo, Dudu, que está vindo. Eu queria que você falasse sobre esse elenco, sobre essa rodagem e essa oportunidade para os jogadores. Bueno, Bernard está siendo un jugador que para nosotros marca la diferencia, un jugador que mueve, a través de él se mueve el ataque del equipo.
Para mí hoy es un número 10 que el equipo no tenía. En cuanto a Dudú, es como lo que usted hablaba de Arana. Tenemos que recuperar al Dudú de otros tiempos. Estamos trabajando mucho con él tiene mucha predisposición. Hoy, en los minutos que entró, tuvo mucho atrevimiento. En otros partidos anteriores yo no lo había visto así. Y la verdad que me da una ilusión porque tiene muchas ganas, porque tiene deseo. Así que, bueno, seguiremos trabajando con él. Sampaoli, tudo bem? Boa noite, Guilherme Frossar. Você falou que o Bernard tem sido esse camisa 10 para o time. Eu vou te perguntar sobre o camisa 10 de fato, que usa a camisa 10, que é o Scarpa. Começou hoje muito aberto pela direita, nesse ala pela direita. Depois você coloca ele um pouco mais por dentro, depois que entra o Dudu. Você acha que por característica o Scarpa rende realmente mais, dando esse passinho para dentro? Porque não é esse jogador de drible, né? Não tem essa característica. Eu sei que você sente falta no elenco neste momento pelas lesões do jogador dessa característica, mas se analisasse a partir do Scarpa pelo lado e também quando ele foi mais para dentro, por favor. Scarpa es un jugador muy inteligente. Lo que sucede es que necesita, bueno, en el primer tiempo tuvo algunas asociaciones con Bernard por derecha que fueron bastante interesantes. En el segundo tiempo se hizo cargo más de la construcción cuando yo coloco a Natanel para que desdoble por fuera y a Dudú abierto. Ahí él tiene lo que para mí es un extremo pierna cambiada que siempre tuvo mucho remate y mucho gol. Bueno, yo creo que jugó un buen partido, pero lo que hablábamos recién, o sea, yo siempre le digo a él, a Ronnie, a Hulky, necesitamos los goles de ellos que no están apareciendo y el equipo sufre mucho, por más que tengan buenos partidos, la falta de posibilidad y la falta de contundencia de esos jugadores que tienen esa capacidad. Porque sin goles es imposible ganar. Hoy a lo mejor con otro equipo que tenga... Hoy el equipo jugó tan bien defensivamente que no sufrió contra, pero si tenemos un equipo que se desequilibra en algún momento, el partido lo perdíamos. Seguro que lo perdíamos, porque estos tipos de partidos se pierden. Sampa. Sim. Thiago Maia, do Podfute. É visível que sua equipe tem um padrão de jogo com pouco tempo, né? Uma linha de 3 defensores, uma segunda linha com 4 jogadores, fazendo um jogo posicional, e a última linha com 3 quase atacantes. Mas o que é que está faltando, além do acabamento das jogadas, como você disse, concluir em gols, o que está às vezes te irritando, o que está faltando em outras fases do jogo? Lo que falei antes. Creo que nos faltan los goles que habitualmente hacen jugadores que por sí solos ganan partidos. Los partidos los ganan los jugadores, siempre. No lo ganan los entrenadores, nunca. Nosotros por ahí podemos llegar a perder algún partido en un error, pero los partidos los ganan los jugadores. Nosotros tenemos que recuperar la realidad estadística de gol, que no es buena hoy, de los jugadores que están en el bloque superior. Y si eso no mejora, tendremos que sufrir, como el otro día, como con Mirasol o como hoy, que abordamos con mucha gente pero sin contundencia.